Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui para mais uma aula e a aula de hoje é sobre isótopos, isóbaros, isótopos, certo? Wander, que diabo é isso, cara? Me ajuda, cara, me ajuda a te ajudar. Calma, filho, calma, certo? É simples. Antes eu vou deixar linkado aqui, certo? É, a aula sobre modelos atômicos e a aula sobre as partículas atômicas, certo? Aí você assiste essas duas aulas, você tem uma noção maior e vem para essa aula aqui, certo? Vamos começar. Certo? O que é isso? Certo? Os isótopos, isóbaros, isótopos, são classificações dos átomos dos elementos químicos presentes na tabela periódica de acordo com a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons presentes em cada um deles. Então a gente vai classificar os átomos agora, certo? Comparando entre eles, quem é isótopo, isóbaro, isótopo, dependendo do seu número de prótons, número de elétrons e número de nêutrons, certo? E lembrando da aula passada sobre as partículas atômicas, e eu vou lembrar aqui, certo? Que quando eu falar que o átomo é composto de próton, elétron e nêutron, né? Certo? Quando eu falar número atômico, eu estou falando número de prótons, que é a mesma coisa, certo? E quando eu falar em número de massa, quer dizer que a soma é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. Lembrando que a massa do elétron é praticamente zero, certo? Por isso que ela não é considerada. Então, quando eu falar é o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons, certo? O TP, né, que é número de nêutrons, certo? Então, que diabo é isótopo, isóbaro, isótopo, certo? O que são compostos isótopos? Isótopos, ou isotopia, são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Ou seja, o que é igual, então dois átomos, e o que é igual, mesmo elemento químico, né? E o que é igual entre eles é o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. O número de prótons deles é igual, certo? Se você perceber, isótopo, P de próton. Isobaro, A de massa. Os isóbaros, isobaria, são átomos de distintos elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa, A, e diferente número atômico. Então, isótopo, mesmo número de próton, isóbaro, mesmo número de massa. E o isótopo? Se o isótopo é próton, isóbaro é massa, o N é neutro. Os isótomos, isotonia, são átomos de elementos químicos distintos, os quais apresentam diferentes números atômicos, número de prótons, diferentes números de massa, só que o número de neutro é igual, certo? Então, compostos isótopos, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Isóbaro, mesmo número de massa. Isótopo, mesmo número de nêutrons. Vamos analisar. De acordo com a classificação dos elementos químicos, isótopos, isóbaros e isótomos, agrupa os elementos, os átomos apresentados. Lembrando que o númerozinho de baixo é o número atômico e o número de cima é o número de massa, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com os isótopos. Isótopos. Os isótopos, ele tem que ter o mesmo número atômico, o mesmo númerozinho de baixo, beleza? Aqui eu tenho 90, 91, 90, 92, 93. Percebe que só tem dois deles que são iguais, o A e o C. Então quer dizer que o elemento A e o elemento C, eles são isótopos. Por quê? Porque tem o mesmo número de prótons, certo? Quando eu falar isóbaro, lembra, isótopo é o P de próton, isóbaro o A de massa, certo? Então, a gente vai olhar a massa em cima. Aqui, 232, 234, 233, 233 e 234. Percebe que eu tenho B e o E com 234. Só que também eu tenho o C e o D com 233. Então, os isóbaros é o B com E, que ambos têm a mesma massa, e o C com D, ambos também têm a mesma massa. E o isótopo, Wander? Como é que eu sei que eu não vejo o número de nêutron, certo?
não tenho como ver o número de nêutrons. Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou calcular? Simples. Se eu falei que o número de massa é o número de próton mais o número de nêutron, e eu tenho o número de próton, se eu pegar o número de massa, subtrair o número de próton, eu fico com o número de nêutron. Entendeu a ideia? Então, pronto. Eu tenho a massa. A massa é próton mais nêutron. Só que eu já tenho próton. Então, se eu tirar a massa, essa quantidade de próton, eu fico só com a quantidade de nêutrons. É o que você vai fazer com cada um deles. Ou seja, você vai pegar esse daí, ó, por exemplo, o A. 232 é o número de massa. E o 90 é o número de prótons. Se tu subtrair esse 90 do 232, isso daí vai dar quanto? Vai dar 142, né? Então o A é 142. E o B? Como é que seria o B? 2, 3, 4 é 91. Isso daqui vai dar 143. 143, certo? Então, você vai fazendo aí tudinho, certo? Tem que fazer tudinho, certo? Ó, o C também, ó. O C vai dar 143 também. 143 também. O D, 141. O E, 141, certo? Então, a resposta certa é B e C. E D e E. Tranquilo? Eu peguei a massa, subtraí com próton, aí eu vi que eles são iguais entre si. Quando esse neutro é igual, são isótopos. Então, isótopos, número de prótons, isóbaro, número de massa, isótopo, número de nêutrons. Certo? Fim da nossa aula, fim desse mês. Acompanhe essas 3 aulas. Cara, tira um tempinho. Tá certo, certo? Ah, aqui de noite, de tarde, certo? Um momentozinho você consegue, certo? Tranquilo? Qualquer dúvida, Google Sala de Aula ou aqui nos comentários. É show. Foi, valeu, pessoal. Até